Amém. E pode sentar, irmãos. Nós vamos retomar a exposição de Deuteronômio 24, especificamente. Nós paramos no verso 15 e hoje nós ouviremos a exposição da lei, que se encontra somente no verso 16. Deuteronômio 24, verso 16. Diz assim a palavra de Deus: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, a Ti damos graças, ó Pai, pela bênção de termos a Tua palavra. A palavra que vai ser pregada, Senhor Deus, nessa manhã, que muitos podem não entender a compreensão que ela tem, Senhor Deus, a respeito do Evangelho. Nós te pedimos que o Teu Espírito, agindo por meio do ministro da palavra, Senhor Deus, possa desvendar aos nossos olhos essa manhã as maravilhas da Tua lei e a glória do Evangelho de Cristo, nosso Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós, que rapidamente deixamos os nossos pensamentos voarem para longe daqui. Não permita que isso aconteça essa manhã, mas que as nossas mentes e corações estejam cativos, Senhor Deus, àquilo que vai ser falado. E que a boca do pregador seja somente a Tua boca, e não saia nada além, Senhor Deus, daquilo que o Senhor revelou para a Tua igreja essa manhã. Rogamos a Ti, em Cristo nosso Senhor. Amém. Ultimamente, vocês devem estar percebendo um movimento, né, especialmente aí do pessoal de esquerda, pessoal mais progressista, tentando levantar a bandeira da chamada dívida histórica. É difícil compreender esse conceito, mas vocês já devem ter ouvido falar de alguma maneira. A dívida histórica, basicamente, é o seguinte: gerações passadas, os nossos antepassados, eles cometeram erros. E aquelas pessoas que estão vivendo na nossa época, porque são herdeiros daquela geração que cometeu os erros, devem pagar essa dívida histórica que eles têm diante daqueles que foram, teoricamente, lá atrás, prejudicados. Então, nós acabamos recebendo uma dívida que nunca nós contraímos, mas por conta dessa geração, dessa ligação hereditária, pactual, você vai ter que pagar por aquilo que você não fez, mas o seu antepassado fez. Então, alguns exemplos disso, né? Estou trazendo aqui exemplos que eles mesmos colocam. A Alemanha tem uma dívida histórica com os judeus, por conta do Holocausto. Então, eles agora, o alemão do século XXI, ele vai ter que pagar uma dívida ao judeu. Em outra situação, o brasileiro, especialmente aquele que é classe média alta e é branco, ele vai pagar uma dívida histórica com os negros, por conta da escravidão, né? Então, você é brasileiro, branco, classe média, você tem uma dívida histórica para pagar com os negros. Não importa se você fez alguma coisa em relação ao negro, não, mas você tem que pagar pelo seu antepassado. Os Estados Unidos da América têm uma dívida histórica, os americanos, no caso, têm uma dívida histórica com os índios apaches, devido à colonização das terras desses índios no passado. Então, você vai agora pagar por aquilo que você não fez. Esse é o conceito do mundo a respeito de dívida histórica. Então, alguém escravizou o negro. Não fui eu, mas você descende daquela raça, então você vai pagar. Alguém utilizou-se de algum tipo de artifício para ter uma vantagem com outro em determinada época. Você vai ter que pagar. Essa é a chamada dívida histórica. Quando a gente olha para Deuteronômio 24, verso 16,
nós podemos perceber, essa lei, essa dívida histórica, ela é completamente antibíblica. Porque a lei de Deus diz: o pai não vai pagar pelo erro do filho, e o filho não vai pagar pelo erro do pai. Mas isso é algo tão terrível, isso vai se enraizando, né? Especialmente na mente dos nossos filhos. Tenham cuidado, pais, porque esse tipo de ensino vai para dentro da escola do seu filho. O professor vai dizer que se teu filho é branco, ele tem uma dívida histórica com o negro, com o coleguinha negro. E ele vai fazer essa dívida ser paga dentro de sala de aula, de alguma forma. Isso vai se enraizando no nosso meio, de uma forma tal que os evangélicos, eles têm essa tendência, né, muito forte, porque não são muito bem doutrinados, não conhecem a respeito da lei de Deus, porque é a lei de Deus que vai nos dar subsídio, fundamento para uma vida que seja verdadeiramente piedosa. Como eles não se aprofundam nisso, na maioria dos casos, o que acontece é que eles absorvem a linguagem do mundo e os conceitos do mundo. Dia desses aconteceu aí, né, um chamado culto de arrependimento pela dívida histórica. É impressionante, né? É impressionante. Se você parar para imaginar assim, é exatamente o que o mundo faz. A igreja, ela tem uma sede, muitas vezes, por imitar o mundo de uma forma tal que é impressionante. O culto onde as pessoas, imaginem, a igreja toda ela vai se arrepender pelo pecado do racismo. Aí todo mundo chorando, pedindo a Deus: Senhor, perdoe pelo racismo que meu tataravô cometeu. A lei de Deus está dizendo que você não vai levar o pecado nem do seu pai, quanto mais do seu tataravô. Cada um vai pagar pelo seu próprio pecado. Eu não tenho que me preocupar com aquilo que as minhas antigas gerações cometeram de mal. Eu preciso preocupar com o meu próprio pecado. A lei de Deus é contra esse princípio maligno. Essa é uma lei de justiça. Ninguém pode sofrer pelo pecado do outro. Uma grande maldade que era feita na época, e é aqui por isso que essa lei está muito bem colocada, né? A posição dela na revelação é perfeita. Você tem leis semelhantes lá em Êxodo, mas aqui é quando eles estão entrando na terra da promessa. Eles precisam ser novamente alertados a respeito dos costumes do povo ali, dos ímpios, dos pagãos. Entre os pagãos, você tinha o problema do sacrifício dos filhos. O pai pecava e ele sacrificava o filho pelo pecado dele. Você percebe que isso por exemplo, o sacrifício a Moloque. Os filhos eles eram queimados pelo pecado dos seus pais. E aí vem a lei de Deus dizer: você não vai sacrificar o seu filho pelo seu pecado. Cada um vai pagar pelo seu próprio pecado. Matthew Henry, ele chama a atenção que essa lei, ela tem uma ligação maior com os juízes. Porque é eles que vão proferir a lei, eles vão proferir a sentença da lei. O juiz é chamado a ser justo e não impor a pena sobre aquele que é inocente. Ou seja, essa é mais uma lei da sequência de leis em Deuteronômio 24, a lei que resguardou, por exemplo, o casamento, na figura da mulher, que era a parte mais frágil. A lei que resguarda o homem para não ir para a guerra quando ele está no primeiro ano de casamento. A lei que resguarda o pobre. É a mesma lei que vai resguardar agora o inocente. O filho não vai pagar pelo pecado do seu pai. E não é só Deuteronômio que vai nos trazer esse ensino. Por exemplo, se você abrir comigo aí no segundo livro dos Reis, textos que são citados no comentário de Calvino. Segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículos 5 e 6. Verso 5.
Sucedeu que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os servos que tinham matado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou. Por quê? Como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Você percebe uma lei que foi dada lá em Deuteronômio, na entrada da terra prometida. Quando eles estão habitando na terra e acontece um caso prático, a lei ela vai ser evidenciada. Quem matou? Você mata o assassino. O assassino vai morrer pelo derramamento do sangue do homem, porque esse é um princípio lá de Gênesis. Aquele que derrama o sangue do homem, pelo sangue do homem vai ter o seu próprio sangue derramado, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Esse é o princípio. Mas o filho do assassino não vai morrer. Por quê? Porque também há um princípio bíblico que sustenta a lei. Cada um vai pagar pelo seu próprio pecado. Livro do profeta Jeremias, abra comigo, por favor. Jeremias 31. Verso 29. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá pelas suas iniquidades. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Aqui é uma imagem, né? Para ilustrar o princípio. Se o pai come uva verde, não vai ser o dente do filho que vai embotar. E Jeremias coloca como uma imagem futura, naqueles dias, ou seja, quando houver a restauração da lei de Deus. Porque não é assim na lei dos ímpios. Quando houver a restauração da lei de Deus, então o pai irá receber o castigo pelo seu próprio erro, e o filho da mesma forma. Agora, livro do profeta Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18. Versos 19 e verso 20. Mas dizeis: por que não levará o filho à iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Você percebe? Você tem aqui a estrutura completa da lei, da revelação de Deus. Se eu pudesse colocar na sua mente como é que a Bíblia é dividida, você tem a base da pirâmide, a lei. A lei é o fundamento de toda a revelação bíblica. Então está lá na lei, Êxodo e Deuteronômio. Cada um vai pagar pelo seu próprio pecado. Agora, qual é o fundamento da lei que está positivado em Êxodo e Deuteronômio? Aquilo que foi dito lá em Gênesis. Quando o Senhor falou para Adão: se você comer do fruto, certamente você morrerá. Tem um princípio a mais ali, porque Adão, ele era um representante pactual. E aí ele carregou para toda a raça humana o pecado original. Mas o pecado específico do filho de Adão não foi imputado sobre ele. Por exemplo, quando Caim mata Abel, a culpa não é de Adão. A culpa é de Caim. Porque o filho foi que pecou. Então o pai não vai pagar pelo pecado do filho. Existe um elemento pactual
que nós vamos entender daqui a pouco com mais detalhes, mas que foi posto ali. Então, em Adão, toda a raça humana caiu. Só que quando Caim peca, Adão não vai ser novamente condenado. É Caim que é condenado. E aí todo o Novo Testamento, que vai interpretar o Antigo Testamento, ele diz, porque Caim era filho do maligno. E Moisés, quando vai separar as duas genealogias, ele separa a genealogia de Adão e a genealogia de Caim, demonstrando que só há duas famílias no mundo, e isso, inclusive, é assunto de hoje à noite, em João capítulo 8. Então, aqui você tem o fundamento da lei. A lei que foi revelada no tempo e no espaço, na história, em Adão. A lei que foi positivada por Moisés, quando ele diz, o pai não levará a culpa do filho, nem o filho pelo pai. E aí você depois tem a lei nos escritos, né? Nos escritos e nos profetas. Então, a base da pirâmide, o fundamento é a lei, aí depois você tem os escritos, a lei sendo vivida no dia a dia do povo, os profetas, que vão interpretar a lei de acordo com o problema pactual que estava sendo ali revelado no seu tempo, no tempo de cada um dos profetas. E no topo da pirâmide você tem o Evangelho do Novo Testamento, que vai interpretar à luz de Cristo toda a história da Antiga Aliança. Essa aqui é a estrutura da revelação. Então você tem aqui, por isso que você precisa sempre observar aquilo que foi dito na lei, foi repetido nos escritos e foi repetido nos profetas. Agora, como é que os ímpios tratam esse tipo de conceito? O código legal mais conhecido, fora, né, da Escritura, mais antigo e mais conhecido, é o Código de Hammurabi. Na lei 229 e 230, que trata a respeito da responsabilidade daquele que é construtor, você tem, por exemplo, legislação a respeito da construção dentro da lei de Deus, como a lei do parapeito. Você vai fazer um lugar que é alto, você tem que colocar um parapeito. Se você não colocar e alguém morrer dali, você é culpada. Aqui no Código de Hammurabi diz assim, se um pedreiro, você pode substituir essa palavra pelo construtor, se um pedreiro tiver construído uma casa para alguém que já tenha certa idade e não tenha feito uma casa firme, e esta venha a cair e mate o dono da casa, o construtor deverá morrer. Até aí, tudo bem. Se você fez uma casa, a casa caiu por irresponsabilidade sua, não foi um problema adverso, foi por conta de responsabilidade do construtor, então o construtor morre. Até aí, tudo bem, concordamos. Mas, se num acidente quem morreu foi o filho do dono da casa, quem será morto é o filho do dono do construtor. Quer dizer, o filho do pedreiro não tem nada a ver. Ele estava em casa, muitas vezes é uma criança. Mas aí, aquele que foi responsável não vai morrer. Quem vai morrer é o filho do dono. Se o filho do dono da casa morreu, quem vai morrer é o filho do dono do construtor. Isso é uma lei ímpia. O meu filho não pode sofrer pelo meu próprio pecado. J.A. Thompson, outro comentarista, ele vai mais além aqui no Código de Hammurabi, ele vai trazer algumas outras comparações. Observe, ele diz assim, é interessante também comparar as leis sobre bois que chifrassem uma pessoa no Código de Hammurabi, na lei 250 e 251, e compará-la com Êxodo 21, verso 28 e 29. Na lei de Hammurabi, 250, no caso do boi matar alguém inesperadamente a chifradas, não havia possibilidade de processo judicial. Já em Êxodo 21, 28, o boi deveria ser morto, evidentemente por ter derramado sangue humano e por ser objetivamente responsável e culpado de um ato criminoso, mesmo que o seu dono não pudesse ser legalmente responsabilizado. Então, um boi ele está solto, ele mata uma pessoa. No Código de Hammurabi, você paga uma multa. Não tem processo judicial. Já na lei de Deus não é assim. O boi vai morrer. Ah, mas o boi não tem consciência. É problema dele. Mas precisa ficar claro que ele cometeu algo que não se deve fazer.
Então, ele precisa ser punido. Já no caso em que um boi era reconhecidamente dado a chifrar, preste atenção, aqui já não é um boi manso, é um boi que é conhecido por ser um boi bravo. Todo mundo sabe, aquele boi que ele é bravo, ele precisa de mais cuidado. Aí o dono não tomou as devidas medidas cabíveis de segurança, e alguém é morto por conta disso. A lei de Hammurabi, no artigo 251, prescrevia multa. Na lei ímpia, multa. Se você ler Êxodo 21, 29, o que é prescrito é a morte do dono negligente. Percebe como a lei de Deus é muito superior? Se você sabe que seu boi, por exemplo, o cachorro hoje em dia, tem um cachorro bravo, cão de guarda, você o criou para ser um cão bravo. A raça dele já demonstra que ele é realmente bravo. Todo mundo sabe disso. Aí você vai passear com ele solto, e esse cachorro, ele ataca uma pessoa, uma criança e mata. Na lei de Deus você ia morrer. Não é o cachorro que vai morrer, não, porque hoje em dia sacrifica o animal. Não, vai morrer você que é irresponsável e sabe que o animal podia matar e você não fez nada. A lei de Deus, ela é contra o pensamento mundano. Ela se choca sempre com a lei do mundo, ou quase sempre. Aqui eu queria refletir com os irmãos a respeito dessa ideia, de uma legislação que eles dizem que é uma legislação neutra, que o nosso Estado é laico e a legislação é laica, mas não é, não. São legislações que elas afrontam a lei de Deus. E sempre que uma lei afronta a lei de Deus, nós devemos ser rebeldes diante dessa lei, para podermos obedecer à lei do Senhor. É triste, irmãos, sempre que há uma discussão, por exemplo, não faz muito tempo, a gente estava discutindo na escola dominical, não foi aqui na nossa igreja, mas estavam tratando sobre Dia do Senhor. Aí, o sujeito, advogado, ele já vem com aquela linguagem toda do juridiquês, porque a legislação trabalhista diz que o DSR, o dia de descanso semanal, ele pode ser qualquer dia da semana, preferencialmente o domingo. Então, como é que a igreja vai lidar com isso? A igreja vai lidar com isso, não. É problema do Estado de ter feito uma legislação ímpia. Se há no nosso meio alguém que vai quebrar o dia do Senhor, ele vai ser sempre alertado. Veja, o seu trabalho lhe faz quebrar o dia do Senhor. E a nossa orientação sempre vai ser: procure um trabalho que não faça você quebrar o dia do Senhor. Ou nós vamos nos acomodar à impiedade do mundo? É isso que nós vamos fazer? É claro que não. Se você tem um emprego, esse emprego ele é para a subsistência da sua casa, nós não somos loucos de dizer: larga o emprego hoje, porque isso quebra o dia do Senhor. Porque aí você vai quebrar, inclusive, um princípio que é da sobrevivência. Mas você precisa rapidamente conseguir um emprego que não lhe faça quebrar o dia do Senhor. E não importa o que diz a legislação brasileira. Nós nos submetemos à lei dos homens por um motivo. Porque de onde procede a autoridade da lei humana? Procede daquilo que eles são. Eles são ministros de Deus. Então faça a comparação. Se um pastor, se um presbítero da igreja te dá uma ordem que não é uma ordem bíblica, ele não tem autoridade sobre você, você está isento de obedecer a essa ordem, porque não é bíblica, simplesmente por isso. Como é que eu vou interpretá-la? À luz dos nossos símbolos de fé. Não é à luz também da minha cabeça. Então, por que você acha que um ministro de Deus, como magistrado civil, ele tem autoridade de impor leis sobre nós que confrontam a lei de Deus? Eles não têm, irmãos. Não caia nessa dicotomia. A lei de Deus na igreja e na minha casa, e a lei dos homens lá fora. Isso é uma tragédia. A lei de Deus ela é superior a qualquer legislação humana. E o problema de nos submetermos a esse tipo de pensamento é porque isso não fica só na legislação,
no que diz respeito a trabalho e relações sociais. Não é só isso, não. Isso se enraiza na tua mente. Você começa a ouvir dívida histórica. Rapaz, será que eu tenho essa dívida mesmo? Olha, se pensar direitinho, eu tenho essa condição melhor, porque, por ser branco, meus antepassados também tiveram essa condição, eles se aproveitaram disso. Então, de alguma forma, eu fui beneficiado, então eu devo pagar. Não incorra nesse tipo de erro. A Bíblia diz, você não tem culpa de pagar pelo erro do seu pai, quanto mais do seu tataravô. E aí, quando a gente vai pensando dessa maneira, isso vai, né, se encaminhando. Por exemplo, na psicologia vão dizer o seguinte: você chega lá diante de um psicólogo, aí você leva seu filho adolescente, ele é rebelde. Aí ele vai ser tratado pelo psicólogo. Aí o psicólogo vai tentar entender qual foi o problema. Não é porque meus pais não me davam atenção. Aí eu me tornei rebelde. Aí a psicologia vai dizer, tá vendo aí? Então você fique tranquilo. Não precisa se preocupar não, porque aí é o erro do seu pai. Você é vítima de uma educação que não lhe deu limites, que não lhe impôs aquilo que você deveria ser, não formou uma personalidade, então você é vítima, fique tranquilo, a culpa não é sua. Aí você pensa que ele vai impor a culpa no pai. Não, se ele for tratar do pai, ele vai dizer, veja, isso aí também não é culpa sua, porque você é fruto de um pensamento da sociedade. A sociedade, ela não impõe mais limites nos seus filhos. Aí como é que você vai tratar da sociedade? A sociedade é um ente impessoal. Aí, no final das contas, ninguém tem culpa de nada. O filho não tem culpa porque a culpa é do pai, e o pai não tem culpa porque a culpa é da sociedade. A sociedade não pode sentar no banco, no divã, então ninguém é culpado. É exatamente esse o pensamento que entrou na igreja. Mas é esse exato pensamento. Porque quando você vai tratar alguém, ele diz assim, rapaz, é porque você não sabe o que eu estou passando. Eu sou assim porque minha esposa não me dá atenção. A gente fica olhando assim, né? Miserável, filho de Adão. Essa conversinha aí, meu filho, eu ouvi lá no Éden. Adão disse assim, a culpa é da esposa, a mulher que o Senhor me deu. Aí a mulher diz, não, mas meu marido ele não tem paciência comigo, por isso que eu desrespeito ele, grito ele não tem paciência comigo. Por isso que eu sou assim. Você é assim porque você é rebelde. Você adultera não é porque sua esposa não lhe dá atenção, não. É porque você é pecador, miserável pecador. Você, filho, adolescente, que desobedece os pais, você não é assim somente por conta da criação, não. É porque seu coração não presta. Então é o seguinte, o teu pai vai pagar pelo erro dele. Na verdade, está pagando, inclusive, pela tua rebeldia. Teu marido que não te dá atenção vai pagar pela rebeldia dele. A tua esposa vai pagar pelo pecado dela. Mas você precisa entender, o pecado é meu. O fruto desse pensamento aqui, sabe qual é? Vitimismo. Que é a maior desgraça da nossa geração. Que popularmente fica conhecido como a geração do mimimi. Tudo o povo reclama. Tudo se reclama. É uma sensibilidade impressionante. Qualquer coisa que você fala, o sujeito fica com raiva. A culpa é sempre do outro, e do outro, e do outro. E assim, sem fim. Sabe por que isso é maligno? Porque quando eu digo que a culpa não é minha, é do outro, aí eu vou perguntar ao outro, ele pensa do mesmo jeito.
Então a culpa já não é dele, já é de outro. E nunca isso tem um fim. Eu não estou aqui desconsiderando os contextos. Para todo ato pecaminoso há um contexto. Eu sei que, quando você não tem uma boa educação, a chance de você se tornar rebelde é muito maior. Porque a rebeldia de um adolescente nada mais é do que, primeiro, a demonstração de um coração impiedoso, e, em segundo lugar, é um clamor por autoridade. O adolescente está clamando por autoridade, o jovem. Todos os contextos eles precisam ser verificados, levados em consideração. Mas a culpa não vai ser carregada pelo outro, a culpa é tua. Eu vou além. Se você foi abusado, por exemplo, na infância, abusada na infância, os casos são inúmeros. Não diga que você tem uma tendência homossexual por conta disso. Não se vitimize. Enfrente o seu problema. A pessoa que te abusou, ela vai pagar. Mas se você não romper esse ciclo vicioso de dizer, porque ele fez isso comigo, agora eu vou fazer também, sabe o que vai acontecer? Você vai levar o mesmo pecado daquela pessoa que fez aquilo com você. Não diga que você é assim porque fulano fez isso com você. Você é assim porque você é pecador. Cada um levará o seu próprio pecado. Quando você tiver um problema com uma pessoa, veja, nós não somos como juízes aqui de Deuteronômio, que a gente poderia impor uma sentença sobre a família inteira. Nem como traficante de droga, né? Traficante de droga é o seguinte: o pai da família, ele comprou droga e não pagou, o traficante chega na casa e mata todo mundo. O sequestrador quer o dinheiro do chefe da família, ele pega e sequestra o filho. Aí começa a fazer chantagem, dizendo que vai matar o filho. A gente não faz isso, não. Mas faz coisa semelhante. Alguém da família me fez um mal, a gente pega e joga todo mundo num balaio só. Ninguém presta ali. Pode ser que ninguém preste. Eu não estou dizendo que isso seja uma possibilidade que deva ser descartada. É possível. Mas isso não deve ser tratado assim. Aquela alma que pecar, esta morrerá. Aquele que me fez o mal, é a este que eu preciso me dirigir. Eu vou tratar o problema com cada uma das pessoas da casa. E não vou generalizar. Outra questão a respeito desse pensamento mundano que vai entrando na igreja, parece ser um pouco diferente, mas não é. E eu tenho um nome para isso. Ultimamente eu tenho utilizado uma expressãozinha que eu acho que define bem, que é a síndrome de Cristo. É o seguinte: o sujeito ele diz, eu me compadeço com o problema do outro, porque a Bíblia diz, você deve chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Isso é bíblico. Está registrado na Escritura. Só que isso tem um limite. Porque você não pode morrer pelo outro. O princípio está dado. Há um limite. Você não pode morrer pelo outro. Você não pode dar a sua vida pelo outro. Porque só quem faz é Cristo. Por isso, síndrome de Cristo. Você agora passa a viver a vida do outro. E você esquece que você tem os seus próprios problemas, que tua família tem os próprios problemas dela, que você tem esposa, esposo, filhos, amigos, igreja, e você se anula para viver o problema do outro. Essa é a síndrome de Cristo, que também deve ser combatida aqui.
Sabe por quê? Porque, especialmente, essas pessoas que vivem uma vida desgraçada, além da medida, elas fizeram por onde? Pode procurar. Elas fizeram por onde? O sujeito chega no final da vida. Ele desprezou todos os conselhos a vida inteira. Ele levou uma vida desregrada. Ele acabou com tudo que tinha, inclusive com as pessoas que o amavam. Aí, no final da vida, agora, eu devo ajudar. Eu devo ajudar essa pessoa. Não posso deixá-la de lado. Mas eu não sou Cristo. Eu não posso morrer por ela. Eu não posso anular a minha vida, as minhas próprias responsabilidades, as minhas próprias preocupações por aquela pessoa. Eu confesso, inclusive, irmãos, que logo no princípio do meu ministério, eu sofri um pouco disso. Sofri um pouco disso, porque você acaba sendo induzido a pensar que não, você é o pastor da igreja, então você vai sofrer com as ovelhas. Sim, nós somos pastores, os presbíteros são pastores da igreja, em um sentido. É por isso que nós somos chamados pastores da igreja, mas não o pastor da igreja, porque o pastor da igreja é Cristo. E por um certo tempo, problemas da igreja me tiravam o sono. Eu não conseguia dormir, eu ficava triste em casa, sem conseguir resolver outros problemas por conta do problema que estava acontecendo. E aí você vai percebendo que isso é pecado. Que isso é grande arrogância. Sabe por quê? Porque eu fico me sentindo que eu sou a pessoa que vai resolver os problemas das pessoas da igreja. Quando, na verdade, eu fui chamado para orar por elas, para aconselhá-las, para instruí-las, e não para morrer por elas. Porque se eu pudesse morrer por vocês, eu mesmo não precisava de um redentor. Você percebe o tamanho da arrogância que é isso? Porque quem se coloca nessa posição não precisa de redentor, porque ele está morrendo pelo seu semelhante, e essa é a posição de Cristo. Por isso, síndrome de Cristo. Tamanha é a arrogância do homem que acha que vai parar a sua vida para sofrer pelo problema do outro, especialmente quando o outro é culpado pela situação que vive hoje. Ajude, alivie a dor, mas não queira viver o sofrimento do outro nesse sentido, nessa intensidade. Você não vai aguentar. Agora, aparentemente há uma contradição neste princípio com outro princípio que está na lei de Deus. Para mostrar essa aparente contradição, eu queria que você voltasse comigo lá para Êxodo, capítulo 20. Segundo mandamento. A partir do verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Espera aí. A palavra de Deus diz que o filho não vai levar o pecado do pai. Como é que o segundo mandamento diz que quando um pai peca a respeito do culto, ele vai visitar até a 3ª e 4ª geração? Existem duas formas de responder isso aqui, certo?
Eu vou citar os princípios que eu extraí de Calvino e depois eu vou citá-lo. Primeiro, Deus está acima de nós, irmãos. Então, o princípio é para mim. Lembre-se, o princípio, primeiramente, é para o juiz da terra. O juiz da terra não pode impor sentença sobre os filhos se os pais foi que cometeram aquele crime. Ou seja, ele deve inocentar o inocente. Esse é o princípio que está sendo dado. Deus está acima dos juízes da terra. Segundo lugar, há um princípio pactual envolvido aqui. Há uma relação hereditária no que diz respeito ao culto, que não pode ser desprezada. Eu sou filho de uma família muito grande. Para você ter uma ideia, meu casamento só de primeiro grau tinha convidados 184 pessoas. Só para você ter ideia, isso é primeiro grau, sem querer esticar, só primeiro grau, 184. É parte de pai e parte de mãe. Parte de mãe é muito maior. A minha mãe, ela tinha 9 irmãos, morreu um. E são 30 e tantos netos, bisnetos, eu nem sei quantos. Só quem seguiu o caminho do Evangelho fui eu. Então, você imagina a carga que vem por cima de mim, né? Então, avô, pais, no caso mãe, e todos os meus primos, por parte de mãe, todos católicos romanos. A maioria só de nome, mas, por exemplo, minha avó era uma senhora que vivia uma vida mais reta do que a maioria dos crentes que eu conheço. Então, uma carga muito pesada. E quando você diz assim, agora eu professo a religião verdadeira, a religião reformada, muita piadinha você ouve, né? Uma das que eu ouvi foi que não durava 6 meses. E que era coisa de quem não tem personalidade, coisa de quem é fraco, esse tipo de coisa que você escuta. Quando, na verdade, é o contrário, né? Você precisa ter muita personalidade, mas muita personalidade formada para romper com uma estrutura como essa. Mas, se você olhar, aí pelo menos 100 pessoas muito próximas, todas continuam no catolicismo romano. Tataravô, bisavô, avô, pais, filhos, netos, bisnetos. O que é isso? Existe um componente hereditário muito forte na adoração. Agora, quando esse elemento é quebrado, aí o outro se abre. Quando chegou o Evangelho para mim, o que é que aconteceu? Aí eu me caso com uma esposa crente. Veja, porque se eu me caso com uma esposa ímpia, romana, idólatra, papista, sei lá, bota o nome que você quiser. Aí acabou. Aí entra uma família híbrida. O filho pode ser ímpio e pode ser crente. É aquele filho que fica pelo meio do caminho. Mas quando eu me caso com uma mulher crente de verdade, onde é que está minha filha agora? Está na igreja. Como é que eu vejo ela brincando com as bonecas dela, dizendo que são a filha dela? Ela leva para a igreja. Ela pega a Bíblia e fica ensinando a palavra às meninas. Ela disciplina usando os mandamentos. É de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto. Aqui você encontra o princípio pactual. Existe, sim, se a gente pudesse utilizar o nome maldição hereditária, aqui está a maldição hereditária. É de pai para filho, de filho para neto. Até que a maldição é quebrada em um. E aí a descendência tende a ser cristã, abençoada por Deus. Aí ele diz, até 1000 gerações eu vou abençoar. Eu vou visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. 3ª e 4ª. Mas quando um se converte,
1000 gerações vão ser abençoadas. Eu tive a oportunidade de ouvir o evangelho da minha avó. Parte de pai, minha avó era uma mulher crente. Aí você imagina qual é o conflito. Uma avó ensinando e todo o resto é o contrário. É muito forte isso. Você teve a oportunidade de alguém apresentar o evangelho para você. A tua família está na igreja. Olhe para o seu redor. Os teus filhos podem estar aqui. Tua esposa, tua futura esposa, teu marido, teu futuro marido estão aqui. Porque se não estão, você está chamando maldição para você. Você não vai levar o pecado do seu filho. Mas o teu filho, se você vacilar no culto, pode carregar um problema sério para a vida dele, em relação ao culto. Como eu falei, 2 citações aqui. Bullinger, que foi um reformador, ficou um pouco de lado, foi esquecido, né? Mas ele é o sucessor de Ulrich Zwingli, lá em Zurique, na Suíça. Ele diz assim: esta é a lei de Jeová para o homem, seu direito de julgamento permanece. O que é que ele está dizendo aqui? Essa lei de Deuteronômio 24:16 é a lei para o homem. Deus não está impondo leis para si próprio, é a lei do homem. E para o homem, o seu direito de Deus permanece para sempre. Deus faz do jeito que Ele quer. Calvino: se alguém objeta o que já vimos, que Deus vinga até a 3ª e 4ª geração, a resposta é fácil, que Ele é uma lei para si mesmo, e que não se apressa por um impulso cego ao exercício da vingança, para confundir os inocentes com os réprobos, mas para que Ele visite a iniquidade dos pais sobre seus filhos, para temperar a extrema severidade com a maior iniquidade. Ou seja, Deus tempera, Ele não é destemperado como nós somos. Por isso Ele pode visitar a iniquidade dos pais nos filhos, porque Ele sabe quando os filhos vão repetir os erros dos pais. E por isso Ele pode colocar sobre os filhos, imputar sobre os filhos, problemas que são pactuais de toda a casa. Além disso, Ele não se vinculou tanto por uma regra inflexível a ponto de não ser livre, se assim o desejar, de se afastar da lei, como, por exemplo, ordenou que a raça de Canaã fosse enraizada, porque a terra não seria purgada, exceto pelo extermínio das suas contaminações. E como todos eram réprobos, os filhos, não menos que seus pais, estavam condenados à destruição. É por isso que Deus, por exemplo, Ele manda matar, quando Israel está entrando em Canaã, Ele diz: extermine todos, inclusive as crianças de colo. Alguém vai dizer: mas que injustiça! Deus não está preso a essa lei. E por que Deus não está preso a essa lei? Porque Deus é Deus. E Ele sabe o que está no coração daquelas criancinhas, que elas iriam se inclinar para o mal, e por isso Ele as extermina. Mas eu não sei. Eu não sei o que está no coração do outro. Então, eu não vou imputar o pecado de um sobre o outro. Mas e na relação da salvação? Como é que isso se dá? Abra comigo Isaías capítulo 53, por favor. Isaías 53. Verso 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aqui você tem
um homem que está sendo anunciado, que vai levar a culpa que não é dele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E a nossa iniquidade estava sobre ele. Ele levou nos seus ombros a minha culpa. Por que ele pode levar sobre os seus ombros a minha culpa? Primeiro, porque ele é Deus. Lembra-se? A lei não amarra Deus. É a lei para o homem. Deus pode levar. É por isso que ele era o único que podia levar sobre si a nossa iniquidade. Abraão carregou sobre si a sua própria iniquidade e transferiu para toda a raça humana. Mas para desfazer isso, só um. E esse um tem que ser Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 5, por um homem entrou o pecado, e por um homem entrou a justiça. Só que esse homem não é só homem, ele é Deus e homem. Porque Deus está acima dessa lei. Essa é a esperança que você tem. Porque se essa lei fosse cumprida, no que diz respeito à nossa salvação, nós estaríamos perdidos. E é por isso que o homem pecador que não tem Cristo vai para o inferno. Porque ele não teve ninguém que levou sobre si a sua própria culpa. Então, se ninguém levou, o que é que diz a lei? Ele vai ter que levar. Então, o homem que vai para o inferno, ele não vai por dívida histórica. Ele vai porque ele é pecador. O homem que vai para o céu não vai por justiça própria. Ele vai porque alguém carregou sobre si o seu pecado. E esse alguém é homem para estar pactuado comigo e é Deus para poder carregar sobre si a minha culpa. Por isso, irmãos, não se sinta preso aos erros dos seus antepassados. O seu avô, sua avó, o seu pai, a sua mãe. O sujeito não é criminoso porque o pai é criminoso. Ele é criminoso porque ele decidiu ser. O jovem na favela não tem que ser funcionário do tráfico. Ele é porque ele quer ser funcionário do tráfico. Entendemos o contexto, mas não colocamos a culpa sobre o outro. Não é culpa da sociedade, não é culpa dos pais, não é culpa de ninguém nesse sentido. É culpa dele. Se alguém contribuiu, vai pagar. Mas eu vou pagar pelos meus próprios pecados. Eu vou pagar pelo meu próprio pecado. O último recado, meu irmão. Fuja do vitimismo. Se você até hoje viveu assim, dizendo que sua vida é uma desgraça, porque você nunca teve a oportunidade, porque você é pobre, eu teria aqui uma lista de pessoas que eram pobres e venceram na vida. Eu tenho uma lista enorme. Então, deixa a preguiça de lado. Deixa o mimimi de lado. Vá trabalhar, vá estudar, se esforce, acorde cedo e durma tarde. Peça ajuda ao Senhor e você também tem condição de vencer. Nós não temos pena nenhuma aqui de quem nasceu pobre. Nós temos pena de quem sofre sem ter procurado o motivo. Você é pobre? Você pode sair dessa situação. Pobreza em si não é um problema. Você tem saúde, você tem juventude, vá trabalhar. Você tem problemas que você traz na sua mente, no seu coração há muito tempo, procure tratar. Uma forma muito boa de você se livrar desses problemas da sua vida é colocar para fora. Procurar ajuda pastoral e falar sobre essas coisas. Isso vai ser tratado e você vai seguir sua vida.
Porque na igreja, irmãos, não é lugar para nós nos escondermos atrás dos nossos problemas, mas para enfrentá-los e resolvê-los. Sabe por quê? Porque o maior de todos os problemas, Cristo já resolveu. O que é que te impede de vencer agora, se Cristo já te deu a salvação? Que o Senhor nos ajude, irmãos, a termos homens e mulheres fortes aqui na nossa igreja, que não se intimidam com os problemas do passado. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, porque a Tua palavra anunciada traz gozo, vigor e muitas vezes confronta, Senhor Deus, os nossos conceitos. Confronta, Senhor Deus, porque nós temos escutado o mundo. Confronta, Senhor Deus, porque nós temos absorvido aquilo que o mundo tem nos ensinado. Nos ajuda, Senhor, a romper com essas barreiras medíocres que o mundo tem nos dado, para que nós possamos crescer, Senhor Deus, e bendizer o nome do Senhor, com uma casa próspera, com uma família próspera, com uma igreja próspera. E assim possamos honrar o nome do Senhor, nos desvencilhando dos problemas que para trás ficaram, porque em Cristo tudo se fez novo. Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar juntos o Salmo 51, primeira parte.